Vida contemplativa. Questão 657. Tem perante Deus algum mérito que se consagra à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. E aí nós temos que começar a ampliar os nossos entendimentos. Os Espíritos deram uma resposta que nos enquadra a todo momento naquilo que nós precisamos de fazer. Porque sabiam os Espíritos que muitos que em vidas passadas levaram uma vida contemplativa e entrar para a doutrina espírita e achar que também poderiam levar uma vida contemplativa. Vejamos. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. E aí ele pede para olhar a questão 640. Conforme disse antes, a espiritualidade sabia que muitos de nós, já que hoje entramos para a seara espírita, poderemos já ter tido uma vida que dedicamos à contemplação. E qualquer forma que ele colocasse alusão para que ganhasse glamour a contemplação, as pessoas iriam falar, não, nesta vida eu vou contribuir mentalmente, ficar aqui em oração, aqui em meditação, porque eu estou colaborando com a Terra melhor. Os indianos pensam assim, agem assim. Mas a China, por exemplo, já não aceita o budismo exatamente por causa disso. Porque para eles, você tem que trabalhar. Você não pode ficar lá meditando, contemplando o tempo todo. A cultura que a China coloca, e aí as pessoas têm que trabalhar. Os monges budistas na China vão encontrar obstáculos exatamente por causa disso, porque eles não entendem que alguém não trabalhe. Bom, aí nós temos que ver o que ele diz lá na questão 640. Lembrando que, antes da gente ir lá, nós estamos num processo de autoeducação. Nós estamos num processo de autoaprimoramento. Cada um passa uma vida onde ele precisa se educar. Certa vez eu estava conversando com a freira e ela foi falando das experiências dela na vida, no convento, como que ela viveu, de que forma que ela vivenciava diante das situações que ela deparava. E ela trabalhou nas regiões mais pobres, mais miseráveis do Brasil. Era uma pessoa fisicamente linda e de uma alma mais linda ainda. E ela falava das propostas de casamento que ela recebia, e a minha vida é dedicar a Jesus e aos pobres. E ela fez assim. Então ela tinha lá seu momento de contemplação, seu momento de meditação, seu momento de oração, seu momento de ação junto às comunidades. Trabalhava como professora também, e uma pessoa culta, falava 3 idiomas. Ou seja, ela fez por onde se educar. Ela está errada? Não, mas ela foi lá trabalhar, ela foi lá ajudar as pessoas. Então não ficava só na contemplação, só na meditação, só na oração, mas também na ação. É isso que ele está mostrando para nós. Ficar só na contemplação, na meditação, lá na Índia tem muita gente que faz isso. Nós vamos fazer assim, mudar, um estalar de dedo a cultura do povo? Não, nós temos que aceitar, entender e refletir no que eles estão fazendo, no que eles acreditam que estão fazendo. E certa vez, um colega espírita foi fazer uma viagem turística na Índia e estava previsto passar num templo. E quando eles chegaram nesse templo, para entrar até onde estava o mestre, tinha uma pessoa na porta que controlava quem podia entrar e quem não podia. Tinha que entrar descalço, colocar uma bata branca por cima da roupa. E ele falava pelo nome quem podia entrar e quem não podia. E um detalhe, ele não tinha lista de nome. Ele chamava pelo nome. Para começar. E aí, nesse grupo tinha um espírita, um católico bem espiritualista e um pastor protestante. Aí ele chamou pelo nome o espírita, chamou pelo nome o católico e disse também pelo nome que aquele não poderia entrar, que ele poderia contaminar-lhe a alma. Contando a história para vocês. Cada um é um fato que ocorreu. Que assim me foi contado pela pessoa que foi lá. Bom, chegaram lá,
conversaram com ele, fizeram algumas perguntas, sempre em inglês. E aí, ele perguntaram para ele por que o pastor não podia ter entrado. Ele falou assim, ele não acredita nem que existe espírito, ele não pode vir aqui que ele vai contaminar minha alma. Porque o principal ponto das minhas meditações, das minhas reflexões, das minhas irradiações mentais é que o mundo se espiritualize. E se ele não acredita nem que tem vida após a morte, ele vai me contaminar a alma, não pode entrar aqui. Nem no templo ele pode entrar, tem que ficar só lá na porta. E estou sendo complacente que ele chegue até a porta do templo, porque também não era para ele entrar. Depois que ele aprender que existe a vida espiritual, aí ele pode vir. Receberei com o maior prazer. E assim eles passaram para o pastor ficou super assustado, porque ele procurava agir de uma forma bem íntegra, de uma forma bem condizente com o que ensinava o Evangelho. Mas ele não queria entender a vida após a morte, não queria entender como existia uma vida após a morte. Lógico que isso deu uma revolução na vida desse pastor, e uma das coisas que ele procurou ler foi o Livro dos Espíritos. Então tudo tem um motivo de ser. Eles agem no sentido de educar aquelas pessoas que vão lá com extrema sabedoria. Faz parte da cultura deles, do treinamento que eles têm. Então, nessa história, ele discriminou o pastor? Não, deu uma lição para o pastor. Aí, a partir dali, o pastor foi ler o Livro dos Espíritos, foi refletir sobre a questão da vida após a morte, já que ele iria contaminar a alma de alguém, ou até mesmo o templo. Ele que se considerava uma pessoa muito religiosa. Mudou seus conceitos, se adaptou, só não sei se ele voltou lá depois. Essa parte da história não me foi contada. Bom, é importante então que nós tenhamos a ideia sempre da importância de nos espiritualizarmos, de estarmos sempre com a mente voltada para as coisas de Deus. E aquele senhor que estava lá em contemplação, em meditação, ele desenvolveu e apurou a sua mediunidade até o ponto que ele tinha a presciência do nome das pessoas que chegavam lá e o que eles faziam. E logicamente que a ambos ele deu recados importantíssimos, principalmente ao espírita, que você fez alguma coisa muito importante, que você já aprende que existe a vida após a morte, você já sabe que tem que fazer a caridade, faça sempre caridade, mas você tem que fazer mais por você mesmo, você tem que olhar mais para o seu coração, como você está agindo no seu dia a dia. E aí ele teve que fazer muitas reflexões. Bom, a questão 640 diz o seguinte: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Aí vem a pergunta, a resposta. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que eu teria praticado se pudera ou se ousara. Veja bem, por que essa questão é para a gente olhar? A pessoa foi lá para se enclausurar, fugiu do mundo, não teve contato com o mundo, mas não passou pela tentação, não passou pelas situações que ele tivesse que escolher entre um caminho e outro. Estou falando do caso aqui dessa questão, não estou falando do mestre indiano que estava lá meditando. Ele fez um trabalho, fez e faz um trabalho de orientação daquelas pessoas, então ele não está isolado do mundo, ele está isolado intimamente de certas situações para que ele possa ajudar. Não estou falando que está certo ou está errado, quem sou eu para julgá-lo? Nós temos que procurar entender a transcendência dos fatos. Então aqui você chega e fala assim, vou ficar em meditação, em oração, porque eu não posso pecar. Mas você não vai passar numa praia cheia de mulheres de biquíni ou de homens de sunga. Você não vai estar dentro de uma comunidade conversando, alguém te oferecendo droga, alguém te oferecendo bebida e você ter a força de falar assim, eu não uso isso. Então você está se isolando de si mesmo dentro de um local, você não passou pela prova. Talvez se você estivesse naquele meio, você tomaria as atitudes. Por isso, a espiritualidade coloca o quê? Participe da sociedade, vivencie a sociedade e vigie-se para que você não cometa os erros que a sociedade comete. Então, é necessário que façamos uma reflexão. Nós temos força suficiente para abrirmos qualquer coisa na internet? Ou sabemos selecionar o que vamos ver na internet?
Nós temos força suficiente para estarmos dentro da sociedade, no meio de pessoas corruptas, sem nos corromper? Nós temos força suficiente para estarmos no meio de pessoas libertinas sexualmente falando e a gente não se excitar, não sair do nosso equilíbrio? Então, cada um é tentado e engodado segundo a sua própria concupiscência. Portanto, vamos ver onde nós nos enquadramos e de que forma nós vamos estar levando uma vida contemplativa de aprimoramento, uma vida contemplativa para fugirmos das realidades, mas não nos educamos o suficiente. E aí, nós temos que entender também que lá na Índia, aqueles espíritos que reencarnam lá, e desde criança, ou as famílias os colocam como monge, ou eles escolhem a vida monástica para ter aquela vida de contemplação, meditação, tem um motivo. Principalmente aqueles que escolhem, eles vivem, dedicam a sua vida a estarem ali contemplando, estudam, se aprimoram para ajudar aquela comunidade, do jeito que eles entendem que tem que ajudar. E aí nós temos que respeitar, porque nós não podemos fazer assim e tirar daquelas pessoas a sua referência espiritual. Por isso temos que ter muito cuidado, nós espíritas temos uma responsabilidade de entender a cultura do outro, a fé do outro, e saber que a nossa responsabilidade como espírita é vivenciar a nossa fé e trabalharmos para o bem-estar da nossa sociedade, dentro dos limites das nossas forças, das nossas possibilidades. Não dá para fazermos algo maior, não dá para fazermos algo que venha criar atritos ou dificuldades para os outros. Nós temos que fazer de forma que todos nós estejamos nos fortalecendo espiritualmente diante dos embates da vida e com os estudos que a doutrina espírita nos proporciona para a gente se esclarecer, para a gente procurar entender e assim nós termos a certeza que estamos saindo daqui desta vida melhor e chegarmos lá a qualquer região do plano espiritual inferior, chamado umbral, que a gente precisar de entrar para resgatar algum espírito, nós tenhamos força para ir lá e condições morais de executar aquele trabalho com equilíbrio. Portanto, é importante estudar as obras básicas e estudar a série André Luiz, porque ali nós vamos encontrar N situações para aprendermos e entendermos que existe no mundo espiritual um universo de fatos e eventos e situações que a gente tem que saber lidar com cada uma delas para superarmos as adversidades e para podermos estar em condições melhores. E o interessante do caso que você contou é que ele não vivia uma vida totalmente contemplativa. Ele utilizava os conhecimentos e as virtudes que ele tinha adquirido para poder orientar as pessoas. Isso é um grande trabalho. E ele desenvolveu moral para isso, porque ele vivenciava. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque cada um está dentro da região, do ambiente que precisa para poder desenvolver virtudes que às vezes nós ainda não conquistamos. Então nós temos que respeitar o processo de cada um e compreender que todo mundo está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas e deve se engajar no seu trabalho do que foi escolhido bem da melhor maneira possível.